O Congresso, que está em ponto facultativo, vou insistir, o Congresso que está em ponto facultativo, enquanto você está aí trabalhando todo santo dia, né, o Congresso articulou uma manobra para driblar o governo do presidente Lula, aumentar as chamadas emendas PIX e diminuir o orçamento dos ministérios. Essa operação coloca o dinheiro direto no caixa das prefeituras, que são amigas dos parlamentares, sem interferência dos ministros, e pode chegar a 10 bilhões de reais por ano. Com a emenda PIX, o prefeito recebe os repasses antes mesmo de qualquer compromisso e faz o que quiser com o recurso. Entretanto, essa articulação do Congresso pode retirar dinheiro, por exemplo, da assistência social, do combate às drogas, do tapa-buraco das rodovias, da educação e das bolsas, da educação universitária e das pesquisas em universidades. Esses recursos já foram indicados pelos parlamentares e estavam na programação dos ministérios. A emenda PIX, ela foi criada em 2019 e passou a ser paga em 2020. E durante o governo Jair Bolsonaro, os pagamentos chegaram a 600 milhões de reais. Já em 2003, o valor aprovado é de 6,7 bilhões, ou seja, 2023, ou 100 vezes mais, tá? Aí eu pergunto, essas emendas PIX, elas distorcem a democracia, óbvio, e facilitam a corrupção. Sim ou não, pessoas de casa? Eu acho que eu ouvi vocês dizerem sim, até mesmo porque o STF decidiu que esse tipo de emenda, que era a emenda do relator, que depois se chamaram de orçamento secreto, que o Lula na campanha falou que era a destruição da República, aí o STF falou, não, essa emenda, esse orçamento secreto é inconstitucional. Aí o Lula falou, tá bom, não vamos fazer o orçamento secreto, vamos fazer o orçamento ultra secreto. Até porque o presidente Lula, ele decidiu que a nova forma de dar mais dinheiro para o Congresso, né, para irrigar obras e projetos nas bases eleitorais, vai simular as emendas parlamentares, mas com um mecanismo novo, para tentar blindar de denúncias de corrupção. O Planalto vai criar um sistema de divulgação dos agentes públicos beneficiados, de forma que um eventual desgaste recaia nas costas dos responsáveis por apadrinhar as verbas, seja prefeito, deputado ou senador. A motivação dessa nova reserva orçamentária, vamos dizer assim, é a decisão do STF, né, que declarou a inconstitucionalidade. Bom, meus queridos, e aí? E o compromisso com a democracia? Porque tem verba dessa que está sendo usada para pagar show de sertanejo. Sabe o que é o irônico? Que é o mais engraçado aqui? Tem um curso do Janones na internet em que ele critica exatamente o Janones dá o curso? isso. Dá. Ele critica exatamente isso. Ele mesmo? Exatamente. A energização de determinadas prefeituras por quantidades específicas de recursos. Essa é a coisa mais irônica, assim, que eu acho que a gente pode comentar hoje, porque é a realidade. Esse agora, já é um danado, hein? É um danado. Mas a gente também porque a gente acompanha tudo, né? Então, para enganar vai ser muito difícil daqui para frente. Então, é o seguinte, olha, o que mais chama atenção, que eu acho que é um fator interessante, é essa questão do lastro, deixar os prefeitos responderem o que eles fazem com o recurso, porque é um meio de o governo se blindar. Mas a estratégia já está montada, já está feito. E, novamente, a ironia é que tem uma personalidade governamental que explica na internet exatamente isso por meio de uma crítica, inclusive como a que você fez, Pavinato. Você e o Janones têm coisas em comum. Meu amor, não diga isso. Não diga isso, eu vou ficar triste. Muito triste. Muito triste. Estou revoltado agora. Saia da minha mesa. Vai procurar. O governo, ele ainda precisa publicar, na verdade, os critérios, não é? Porque, teoricamente, o governo disse que vai publicar critérios
para que esses valores possam ser utilizados ou solicitados pelos parlamentares. O que significa ter critérios, né, ou regras? Pelo menos o que nós interpretamos, né, a partir da questão de regras e definir limites, é o seguinte, que ao solicitar... O PT não é bom disso, não. Pois é, por isso que nós estamos esperando aqui ansiosamente o que na verdade, eles interpretam como regras, não é? Porque... O PT é meio rei do camarote. Exatamente. Né? Ele é rei do camarote. Exatamente, mas o que nós esperamos é o seguinte, para além de se divulgar quem está recebendo esses recursos, não é? Porque eles terão a responsabilidade sobre isso, como eles vão aplicar esses recursos, onde, não é, ter um monitoramento, os relatórios, na verdade, de monitoramento, de execução e a avaliação desses projetos, para a gente saber se, afinal, esses recursos que estão sendo destinados têm um verdadeiro impacto para a população ou não? Eles estão sendo utilizados inadequadamente. Isso é o que eu interpreto como regras. Vai ter muito letreiro sendo inaugurado, hein, Nelson? Com certeza, mas a gente precisa se lembrar de uma coisa. Esse orçamento, do jeito que está hoje, é inconstitucional. Inconstitucional com base na mesma decisão que declarou inconstitucional o orçamento secreto. Por quê? Porque foram dois os fundamentos que declararam a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Primeiro, o fato de ser secreto. Vai contra o princípio da publicidade, beleza. Mas o outro fundamento da ministra Rosa Weber, que foi o voto condutor de toda a decisão do STF, é de que a grande parcela de um orçamento que deveria ser, né, executado pelo próprio governo executivo, é claro, estaria na mão do legislativo. Isso feriria exatamente a divisão dos poderes, a divisão harmônica dos poderes, artigo 2º da Constituição. Então, quando tem uma grande parcela do executivo, do orçamento do executivo, na mão do legislativo, há aí a inconstitucionalidade. E essa parcela continua na mão do legislativo. 10 bilhões, sem a exata dimensão dos critérios a serem utilizados. Então, esse orçamento, tal como está, é inconstitucional. Falta aí um partido de direita ir lá no STF e fazer uma reclamação. Agora, professor Marcelo Suano, professor Marcelo, nós temos o seguinte: a lei de impeachment atual tem 70 anos. Aí fica assim, é muito velha. Não sei por quê, é uma etariofobia com a lei, né? As leis mais antigas, elas são as melhores no Brasil, por incrível que pareça. Foram feitas por juristas melhores e mais sérios. Isso é fato. Na lei do impeachment, que está em vigor, tá? É o império da lei. A lei é um detalhe. Então não é democracia, né? Vamos guardar essa informação. Bom, lá no artigo, puxando pela cabeça aqui de novo, tá? 10, 12 e alguma coisa, acho que é o 9 ou 11, ele fala o seguinte: quando você aplica dinheiro da União de maneira ilegal, você destina a verba de maneira ilegal, é crime de responsabilidade. Resultado, impeachment. E também fala, quando você burla a decisão do judiciário, sendo você o presidente, é crime de responsabilidade, então é impeachment. Aí nós temos essas duas modalidades que estão sendo feitas com esse tipo de emenda PIX. PIX. As duas. Tanto a destinação de forma ilegal, porque se o Supremo falou que é ilegal, é ilegal. Né? Do que é inconstitucional é ilegal. A Constituição é a lei das leis. E se isso foi determinado ontem, não dá nem tempo dele falar, eu esqueci. Ele está quebrando isso aí. Agora, ninguém fala nisso no Congresso, tá tudo ok. Ou seja, dinheiro na mão, lingerie no chão, porque é isso que os nossos parlamentares parecem. Ou seja, ele está quebrando, ele está cometendo 2 crimes de responsabilidade da lei do impeachment, mas ele está cometendo para pagar parlamentares, e os parlamentares são aqueles que podem empichá-lo. E aí, que esperança o Brasil tem? Pavinato, eu vou bem direto ao ponto. Tem 4 coisas que poderiam ser tratadas aqui. Uma delas diz respeito à própria lei do impeachment, se precisa ou não de revisão. Posso falar rapidamente sobre isso. A outra diz respeito a essa questão que você colocou. Qual é o grande problema que nós temos que envolve a situação de você destinar verbas para execução de obras públicas? Porque no frigir dos ovos é isso. São verbas que devem ser destinadas para as políticas públicas, a nível estadual, a nível federal, a nível municipal, qualquer nível que seja, mais especificamente ao municipal. Qual é a grande questão que nós temos?
Tudo isso decorre de um problema master. Que problema master é esse? Nós temos que rever o Pacto Federativo. O simples fato de você colocar o bolo de dinheiro que coloca na mão do governo federal e as prefeituras e o Estado ter que ficar se ajoelhando para o governo federal para pedir dinheiro... A gente não tem um pacto federativo, a gente tem um pacto com o próprio Satanás. Pois é, mas é essa que é a grande questão. Porque tudo é colocado no governo federal. Esse é o problema. Isso gera a questão das emendas. O princípio da emenda parlamentar é um princípio muito bonito, porque ele decorre do papel do legislativo, que é fiscalizar o executivo além de legislar. Ora, qual é a ideia? Você fiscaliza melhor a execução do orçamento se você participar da distribuição desses recursos. Qual é a esculhambação que tem? Na esculhambação vem que você cria critérios para essa intromissão do legislativo no executivo, no orçamento do executivo, dando aos deputados o direito de indicar para onde o dinheiro pode ir. Que aí que é o montante. Mas onde que o deputado ou o senador discute? Ele discute no ministério, aí vem um secretário executivo, fica aquele bando de senador e assessor lá, pedindo, pelo amor de Deus, que ele libere. Aí o que faz o secretário? No meu ministério tem esses projetos de lei que você não votou. Eu só libero para você se você votar a partir de agora nos projetos de lei do governo, que vão lá, que são as nossas políticas públicas. Essa esculhambação gerou todas essas distorções. O orçamento secreto, que ali foi questionado por causa do princípio da publicidade, essa é a questão. Ele só teve problema por qual razão? Porque ali, quando Bolsonaro falou que não ia mais discutir com parlamentares individualmente, mas apenas com frentes, ele simplesmente falou, a partir de agora eu não negocio mais como vocês negociavam antes. Só que o Bolsonaro, ele foi um ingênuo. O que foi que o parlamento fez? Ah, é? Então vamos fazer o seguinte, vamos te obrigar a fazer um tipo de emenda nova, que é a emenda de relator, em que eu não preciso dizer quem solicita, mas tem publicidade sim para onde vai os recursos. E como ele não tinha um Randolph para judicializar? Era essa a questão, não tinha. Exatamente. Mas aí cria-se o orçamento secreto. Aí veio, que na realidade não é emenda de relator. O segredo veio para quem indica, mas não para onde vai. Qual foi a jogada agora? Quando a Rosa Weber... Foi a Rosa Weber, fez isso ou foi a Camila? Foi a Rosa Weber. Quando a Rosa Weber pegou e disse, não, está minando o princípio da publicidade e mais uma série de outras coisas lá. O que ela fez? Simplesmente retornou o dinheiro para o Ministério. Aí o que o Lula falou? Opa, pega metade e mantém. Essa metade fica no Ministério, a outra parte continua com os parlamentares. E aí eles vão decidir. Então, mas nem por isso que é descumprimento de ordem judicial. Mas aí que está o detalhe, mas aí tem uma jogada. Por quê? Porque o Lula foi suficientemente esperto para dizer, estão querendo colocar na minha, eu vou colocar na de vocês. Por qual razão? Enquanto manteve o segredo no processo, o Lula disse, a partir de agora vai ter que indicar quem mandou e quem vai receber. Agora se sabe o segredo, que é a destinação. Não, mas continua, aí que está o detalhe. Foi uma malandragem do Lula trazendo mais balbúrdia naquilo que já é... Aí você vai falar, o STF, uma corte de notáveis, né? Teoricamente, uma corte de notáveis. Todo mundo percebe que o segredo não foi desfeito. Não, então, todo mundo percebe. Você tem que ser muito tonho para não perceber que o segredo não foi desfeito. A esperteza dele é se proteger. Aí, só para ser a cereja do bolo do que você disse tudo, né? E aí você pensa, em todos os ministérios, cada ministério com um partido diferente, cada um destina para onde quer, como a esculhambação. Exatamente. Aí sabe o que a gente faz? Vamos chegar na cereja. Coloca as esposas nos tribunais de conta. Olha, agora, com relação à lei do impeachment, que você começou falando da lei do impeachment, olha que coisa curiosa. A lei do impeachment é de 1950. Nós vivemos 2 impeachments. Como tudo que faz no Brasil, você cria a lei e deixa que ela se autorreproduza, se autotransforme, como se nada precisasse. Você diz que para que faz o impeachment, mas não diz como. Veio o impeachment do Collor. Foi uma esculhambação. Resolveram, botaram o Collor para fora. Aí veio o impeachment da Lula, da Dilma. Veio o impeachment da Dilma. Outra esculhambação. Da Lula. Você sabe que quando a gente perguntava assim, vocês sabem quem é a Dilma? Por exemplo, é a mulher do Lula. Eles falavam, tem um monte de entrevista. É o máximo. Mas olha que coisa. Aí outra esculhambação. Porque você já teve uma experiência do impeachment e teve que refazer todo o processo que você não sabia o que fazer. Tanto que foi Sua Excelência o Lewandowski
segundo Lula, deu um golpe de Estado. Lewandowski não, levadinho. Levado da breca. O que o Lewandowski fez? Sei que aqui tem os juristas vão se revoltar. Não, mas ele fez isso. Mas simplesmente ele chegou. Quando ele fatiou aquilo lá, eu cheguei a ouvir pessoas no Senado dizendo assim, não, mas isso o senador pode fazer, isso é um ato de mesa. Meu querido, você precisa ler a Constituição, a legislação. Aquilo era uma PEC, um projeto de emenda. Ora, você não pode fazer isso por um ato de mesa do Senado. O fatiamento foi feito por um acordo com o Lewandowski que aceitou e aquilo não podia, porque ele estava alterando a Constituição. É a crítica do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Esse cara tá brincando. O STF é maior que a Constituição brasileira. E não é. Não deveria ser. Olha o absurdo. O Toffoli chegou a dizer que nós vivemos um semipresidencialismo com o STF como um quarto poder. Nossa. Isso é a esdrúxulo do esdrúxulo do esdrúxulo, porque o STF não pode ser um quarto poder, porque o quarto poder é um poder político. O STF não pode ser político. O STF está fazendo aquilo, Nelson. Mas não existe quarto poder. O que o povo pedia, o que o povo pedia para as Forças Armadas, o povo que foi lá, que dançou, o STF está fazendo o que o povo pedia para as Forças Armadas fazer. E mal feito. No final das contas. E mal feito. Não, mas qual era o pedido? Que ele fosse um poder moderador. A questão do poder moderador. Não existe poder moderador, justamente porque não pode existir numa democracia um poder moderador. Pode, Fabionato, eu discordo. Pode existir sim um poder moderador. Mas na nossa democracia não tem. Não interessa se a nossa. Estamos falando numa democracia, não na nossa. Aí é outra coisa. No nosso sistema. Nosso não cabe. Ele aí que está o detalhe. Não cabe porque se acredita que o sistema de peso e contrapeso dos três poderes, ele é suficiente. Mas isso é um erro interpretativo tão grande que fica claro. Mas se funcionasse, seria suficiente. Essa não tem como funcionar. Legislativo. Não tem como funcionar pela própria estrutura do sistema. Mas quem seria o poder moderador? O poder moderador poderia ser um conselho de ex-presidentes, poderia ser um conselho de notáveis, poderia ser Sua Majestade Imperial, o rei ou o imperador. Não é misericórdia não é misericórdia não. Com todo respeito. Poderia ser. Se perguntar da Roberta Miranda quem seria, poderia ser a Majestade o Sabiá. Não fale isso não fale isso. Não fale isso porque você mostra um desconhecimento acerca do que é uma monarquia. Você confunde monarquia com regime político. Monarquia é forma de governo. A única monarquia que eu gosto é a monarquia, é o reinado das monas. Não, isso aí não pode. Você não pode confundir monarquia com regime político. Regime político diz respeito ao grau de controle que o povo tem sobre seus governantes. Eu acho que a monarquia fica muito bem onde ela está, que é na história. Não. Você está falando isso, pelo amor de Deus. Inglaterra, Espanha. Pelo amor de Deus. Estou falando no Brasil. No Brasil. Os países mais desenvolvidos do mundo são monarquias. Não. Peraí, Estados Unidos são os países mais desenvolvidos. Só se for a monarquia Kennedy nos Estados Unidos. Não, vocês estão confundindo monarquia com regime político. Monarquia não é regime político. Monarquia é uma forma de você pensar as instituições para regular a lógica do poder. Monarquia é falar que alguém tem sangue azul em detrimento dos outros. Isso é besteira. Você tá falando eu vou falar uma coisa. Isso é besteira. Olha, escutem, crianças. Isso é bobagem. Escutem, crianças. Você está com medo de uma coisa. Escutem, crianças. Escutem. Monarquias existem em nações. Nações são países que nasceram de um povo em comum, que tem uma cultura em comum, uma língua em comum, uma religião em comum muitas vezes, e que tem esta tradição do monarca. Eu vou discordar de ti. A Espanha não é uma nação. Exatamente. E o que preserva a Espanha como um Estado democrático e equilibrado é a figura do rei. Aliás, se não foi houvesse a importantíssimo. Você acha que é a figura do rei? Sim. A Juan Carlos teve que renunciar. Mas e daí? O seu filho Juan Carlos é pior que o Trump. Por que o filho dele é melhor do que o filho dos outros? Essa é a questão. Isso aí, Nelson. Isso é complexo de inferioridade. Vamos parar com esse negócio. De superioridade. Não é complexo. Bom, olha, eu vou pedir para vocês acalmarem os ânimos aqui. Nós vamos voltar, porque vocês acham que tem mais leis sendo descumprida no Brasil? Tem sim, senhor, tá? A gente vai voltar. Põe a sonora de hoje. Eu separei uma sonora tão bonita para abrir o programa, né? Exatamente.